boa noite a todos. Está no ar o nosso Connect Esporte dessa quarta-feira. Hoje, é claro, para vocês que nos acompanham, um programa totalmente diferente do habitual. Até porque não é todo dia que recebemos uma excelente jogadora do Santos. Estamos aqui com a nossa convidada, Júlia Del Prate. Júlia, primeiramente, boa noite. Obrigado por topar. A gente sabe que a vida de atleta é corrida, mas obrigado por reservar um tempinho para prestigiar o nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite e espero que seja um ótimo bate-papo. É isso aí. E também a gente não poderia estar sozinho sem apresentar a vocês a nossa dupla de comentaristas que estarão ao meu lado hoje fazendo esse bate-papo aqui do lado da Júlia. E seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Júlia. Boa noite, Daniel. Boa noite, todo mundo que tá ligado em casa. Vamos que vamos, né? Estou bastante animado para conversar com a Júlia e saber aí muito sobre a carreira dela. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Tô animado. É isso aí, Gabriel. Vamos juntos para o programa de hoje e também dando as boas-vindas diretamente de Vitória, no Espírito Santo, ao nosso comentarista Daniel Godoy. Boa noite, Gomes. Boa noite, Sanches. Boa noite, Júlia. Te agradeço por disponibilizar parte do seu tempo para fazer essa entrevista e vamos que vamos, que hoje o programa promete. É isso aí, vamos juntos. Já interagindo com quem está nos acompanhando, Mestre Ney. Boa noite a todos. Obrigado, Mestre Ney, por prestigiar o nosso programa e agradecer também porque o Mestre Ney foi o intermediador. Foi o intermediador. Esse meio campo aí para que a Júlia estivesse aqui hoje no Connect Esporte. Então, gratidão, Mestre Ney. Obrigado pela sua audiência e obrigado também pela ajuda aí de trazer a Júlia no programa de hoje. Produção, coloca no Facebook antes da gente começar também. E aí, no decorrer do programa, a gente vai interagindo com vocês. Fique à vontade para vocês que estão nos acompanhando na tela do seu smartphone e também do seu computador nas páginas do Facebook e do YouTube da Connect Brasil TV. Vai fazer a sua pergunta, interagir conosco no programa de hoje. E para vocês que estão acompanhando no canal 15.1 da Rede Banda Larga, agradecemos imensamente a sua audiência para os mais de 40 mil assinantes de toda a região oeste. Bom, Júlia, começando hoje, já vamos entrar diretamente nas suas origens. Certo. Conta pra gente como que surgiu na sua visão a paixão pelo futebol, em que momento da sua vida isso aflorou e você falou, opa, agora sim eu vou conseguir realizar esse sonho. Então, cara, foi... Desde pequena eu sempre tive futebol na vida, assim. Meu pai é goleiro, a minha mãe ela é fanática por futebol, então ele sempre teve na minha vida. E aí, tipo, na rua, assim, brincando, eu comecei a jogar bola por aí. Aí depois eu comecei a fazer escolinha aqui em Carapicuíba, quando era bem novinha mesmo. E fazia, tipo, vários esportes, fiz capoeira, que por isso que o mestre aí me conhece. Então fiz várias coisas. E aí o futebol, assim, não era tanta realidade, então, tipo, não era... Eu tinha o sonho de ser jogadora, mas ele era meio que escondido, porque, assim, eu não via as meninas na televisão, então eu meio que nem passava pela minha cabeça ser jogadora, né? E aí quando eu fui crescendo, que eu fui entrando no meio do futebol mesmo, do futebol feminino, aí que veio o sonho e eu comecei a luta. É isso aí. Bom, e vamos interagir aqui no nosso bate-papo, já a primeira pergunta respondida. O nosso comentarista Gabriel Sanches, como ele mesmo frisou, ele é a oportunidade dele aí de fazer a sua pergunta para a Júlia, Gabriel. Fica à vontade. Opa, que beleza. Não, então, a primeira pergunta vai ser... Assim, tá vendo o vídeo aqui da Gina ao lado, né? E percebe que ela joga pela ponta direita, mas ela tem uma movimentação muito interessante aí pelo campo, né? Vindo pelo meio, pela ponta direita, ajudando defensivamente. Eu queria que ela falasse um pouco mais das características dela dentro do campo, né? O que ela gosta de... Onde ela gosta de jogar, né? Como ela gosta de jogar, né? E eu gostaria que ela falasse um pouco sobre isso. Então, cara, assim, quando... Eu comecei no futsal, né, e aí no futsal a gente acaba jogando de tudo, muita movimentação. E no campo, quando eu cheguei de centroavante e depois eu fui me adaptando para várias posições. Então eu já joguei de lateral, já joguei de volante, já fiz alguns treinos de zagueira também. E de ponta e de centroavante se manteve, assim. Então, tiveram campeonatos ainda que eu joguei de lateral. Eu acho que é por isso que eu tenho muito essa característica de voltar bastante também. E depois eles viram mesmo que meu lugar era na frente, que eu sabia fazer gol, gostava de fazer gol. E aí foi por isso, assim, as minhas características, eu gosto muito de jogar com a bola no pé, tapa pra tentar achar o gol, porque eu acho que isso me faz eu me sobressair. E eu prefiro jogar de ponta e centroavante mesmo, assim. Prefiro mais de ponta do que centroavante, mas eu jogo nas duas sem problema nenhum. Bom, Daniel, fica à vontade aí também para falar um pouquinho mais, esclarecer as suas dúvidas sobre a carreira da Júlia.
Boa noite, Júlia. Minha primeira pergunta é a seguinte: durante essa época de escola, você jogava bola com os meninos da turma? Você se destacava, se jogava ou não? Então, quando eu estudava aqui em Carapicuíba, eu jogava com as meninas, a gente jogava aqueles campeonatos interescolares de futsal, e eu jogava com as meninas da escola e tal, e aí eu comecei a me destacar um pouco mais, e fui atrás de entrar numa base mesmo. E aí quando eu ganhei uma bolsa, por causa do futebol, numa escola particular, lá não tinha tantas meninas assim que jogavam, então na escola eu parei de jogar um pouco, eu jogava mais no intervalo assim com os meninos mesmo, mas as meninas elas não tinham tanto esse incentivo assim de jogar como na escola pública tinha. Bom, Julie, eu já faço emenda da minha pergunta com relação um pouco da sua característica de jogo. Foi muito interessante a pergunta do Gabriel, foi bem pertinente, porque assim, você disse que varia de posição. Desde a sua época de base, assim, no Santos, a sua técnica, o seu professor, a sua técnica, ela geralmente ensina essa variação de você atuar em mais de uma posição. E na sua visão, particularmente, você não tem nenhuma dificuldade em variar de posições? Certo. Então, quando eu cheguei no Santos, eu cheguei fazendo a peneira de lateral. Isso, assim, eu cheguei fazendo de lateral porque era uma posição que tocava mais na bola. Então, assim, foi uma estratégia na peneira, por exemplo. Então eu passei como lateral, porque na época eu jogava de lateral no Centro Olímpico também. E aí o primeiro técnico, ele me deixou jogando de lateral, depois ele foi me testando um pouquinho por dentro, pelo meio, e só que ficou por ali. Aí eu joguei alguns campeonatos com ele de lateral mesmo, ou entrava às vezes no finalzinho do jogo assim, lá na frente. E aí quando veio a Sandra, que eu fiquei bastante tempo com ela lá no Santos, eu comecei de lateral também, mas a gente foi para um campeonato e eu lesionei, tipo, 2 dias antes de ir pro campeonato, torci o tornozelo. E aí eles improvisaram uma lateral. Quando eles voltaram no campeonato, já tinha fazer a pré-temporada por um outro campeonato e ela me testou na frente. Depois que ela me testou na frente, eu já fiquei por lá mesmo e continuei até hoje. E assim, de gostar de fazer outras posições e de ter essa mobilidade, eu faço, não tem problema nenhum. Porque eu quero jogar, quero ajudar a equipe, claro. E não tem problema nenhum. Se quiser me descer pra lateral, eu desço. Se quiser me descer pra meio, eu desço, sem problema nenhum. Isso é interessante, né? Porque a gente hoje vê, tanto acredito que o futebol masculino quanto o futebol feminino tem essa diversificação, né? A maneira tática do time jogar. Sim. E as atletas, e todos os atletas em geral, eles precisam fazer talvez essa mudança de posicionamento. Então, a Sandra, ela sempre falou muito isso, que a gente tinha que fazer mais de 2 posições. Porque você acaba tendo mais chance, né? Porque se o técnico precisa de um meio campo e você consegue fazer isso, consegue resolver o problema dele, ele vai sempre te escolher, entendeu? Então é sempre bom você estar por ali, sabendo fazer as outras coisas, porque se tiver uma oportunidade, você entra também, entendeu? Isso é bem interessante, bacana, né? Essa polivalência acaba sendo fundamental, tanto para o crescimento do atleta, quanto também para a equipe. Antes da pergunta do nosso comentarista Gabriel, vamos interagir com quem já está nos acompanhando. Pelo Facebook aí temos o Gustavo Oliveira, nosso técnico aqui, integra o time aqui da Connect Brasil TV. Boa noite, Gustavo. Falou que ia estar na audiência e cumpriu. Bom, temos o Adilson Luiz, boa noite a todos vocês, programa top. Muito obrigado, pai, o proprietário aqui da Connect Brasil TV, presenteando aí o nosso programa. Obrigado, pai, por acompanhar o Connect Esporte. Temos o Marconi Peçanha, boa noite, programa top. Muito obrigado, Marconi, por acompanhar o nosso programa e obrigado pelo elogio. Gabriel, fique à vontade para fazer a sua pergunta para a Júlia. Eu acredito que seu microfone está mutado. Certo. Agora sim. Perdão. Eu achei bem interessante a história dela, né? Que começou na lateral, depois foi indo para o ataque, foi parecido até com a Adriana Imperador, né? Que começou também no Flamengo como lateral esquerdo, depois virou centroavante. E dá para ver pelos vídeos dela que o lugar é dela no ataque mesmo, Júlio. Seu lugar é fazendo gol, dá para perceber que você tem um faro do gol, né? Então, assim, a minha pergunta vai sobre a temporada dela no Santos. Né? O Santos no Sub-20 acabou tendo uma campanha não tão boa no Brasileirão Sub-20, né? Mas você teve um destaque muito positivo, né? Marcando gol, sendo decisiva também, ajudando a equipe. E qual é a sua expectativa também para a próxima temporada? Né? Já pensando também talvez no profissional, né? Eu queria saber mais também como está a sua expectativa, já pensando aí nesse pós-Copa do Mundo agora, né? Já pensando na temporada do ano que vem. Então, a nossa campanha no Sub-20,
nem a gente esperava isso, a gente esperava mais, porque sempre nas outras temporadas a gente sempre chegava na semi, na final. Mas a gente passou por uma reformulação também, foi trocada a comissão e tudo mais. Então, assim, coisa nova, era um trabalho novo. E a gente, assim, teve essa adaptação um pouco demorada, porque foi tudo muito em cima, assim, sabe? Muito próximo da competição. Então, não deu tempo. Então, a gente foi se arrumando na competição mesmo. E aí, não tem jeito. As equipes que estão preparadas, elas vão vir e vão atropelar. E a gente foi crescendo na competição, dá pra perceber isso nos jogos também. E acho que foi por isso a nossa campanha foi um pouco abaixo do que a gente esperava também. A gente imaginava, sempre busca uma semi, uma final. Acabou não acontecendo, mas, assim, acho que para a continuação da temporada, a gente quer chegar na final do Paulista. A gente vai passar agora por uns jogos preparatórios dos regionais. E a gente quer buscar o título do Paulista também. Estamos treinando bastante para isso. Bom, Daniel, não é todo dia que temos um atleta de alto nível no Connect Sport, portanto, fique à vontade para fazer sua pergunta para a Júlia. Gostaria de saber o quanto que você se sente motivado para, por exemplo, conseguir até uma vaga na Copa do Mundo de 2027. E aproveitando o gancho, você acha que a Pia vem conseguindo fazer um bom trabalho e que o Brasil pode fazer uma boa campanha, quem sabe até conquistar um título inédito? Então, é a meta, tá na próxima Copa, ainda mais se for no Brasil, vai ser muito especial, né? E Tomara que seja. Tomara que seja. Sim, a gente busca a seleção, né? Assim, o nosso ápice, assim, quando a gente chegar na seleção, eu espero passar pela seleção de base, vou tentar buscar, porque a Copa do Mundo é ano que vem, né, da Sub-20. Então, assim, eu vou tentar buscar essa vaga aí na Copa do Mundo Sub-20 e espero, sim, estar na próxima Copa do Mundo profissional. E eu acho que o trabalho da Pia, cara, é diferente, é um trabalho de fora, né? É um trabalho estrangeiro, que, querendo ou não, eles estão um pouco à frente da gente aqui no Brasil, né? Então, trazer uma pessoa que já passou por times, assim, de camisa, é importante. E eu acho que o Brasil tem, sim, grandes chances, principalmente depois da finalíssima, comprovou que, assim, chega ali para disputar a competição. Então, estou muito na torcida para que venha essa primeira Copa do Mundo. Bom, e já fazendo uma pergunta para você também, com o embalo da pergunta do Daniel. A gente noticia aqui dentro do nosso programa, a gente fala em primeira mão do futebol feminino, mas nada melhor do que saber de uma expert que está dentro da modalidade. Sim. Na sua visão, como que você analisa esse momento do futebol feminino que está em ascensão? A gente vê que a CBF impôs uma regra para que os clubes criem clubes na modalidade feminina e a gente vê novos clubes surgindo. Geralmente era o Santos e a Ferroviária aqui no Brasil e agora a gente vê o Corinthians fazendo um bom trabalho, o Flamengo, tivemos o Bragantino na segunda divisão sendo campeão, fazendo uma boa campanha e com isso agregou também no trabalho da Pia Sunhard, porque eu acho que tudo agrega o planejamento bem estruturado, a revelação de novas atletas e com isso é uma safra jovem para a seleção brasileira. Então eu queria um pouquinho da sua análise, o que você pensa desse momento da modalidade do futebol feminino aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que o momento é bom mesmo estar em ascensão, como você disse, porque, assim, essas meninas que estão vindo agora, essa galera mais jovem, assim, passou pela base muito cedo já. E eu acho que, assim, esse é o importante. Que nem no masculino, por exemplo, tem sub-13, sub-11, e os meninos estão acostumados a jogar desde muito cedo em alto rendimento. No feminino, isso não acontecia. Quando eu comecei, assim, que eu era mais nova, era 17 para cima só. Então, assim, você perde muito tempo de alto rendimento. E essas meninas que estão mais novas, a maioria tudo é a primeira Copa do Mundo agora. Então, tipo assim, elas já começaram a base um pouquinho mais cedo, já começou ali no sub-15, às vezes com 13 anos já jogando no sub-15. Então, assim, o que a gente busca mesmo no futebol feminino são mais categorias de base. Começar desde cedo para que a gente já se acostume desde cedo, né? Porque o menino já tem um corpo de atleta, já tem uma vida de atleta aos 11 anos. A mulher vai começar, às vezes, com 15, entendeu? Então, querendo ou não, atrasa, às vezes. E é isso que a gente busca, assim. Então, o Centro Olímpico já vem fazendo isso, já tem categoria sub-11. Agora teve uma convocação da Seleção Brasileira sub-15, o que é ótimo também. Então, é isso que a gente quer. A gente quer mais categoria de base para a gente poder ter mais tempo de jogo, de alto rendimento, para poder render mais.
Literalmente, é muito bacana, é algo que você frisa que a gente nem tanto fala também, né? De ter categorias também de base, de certa forma, para atleta ela começar um pouco mais cedo, para já ter até um procedimento em questão corporal, tática, e poder evoluir ainda mais sua carreira. E ter mais tempo de jogo também, ter mais campeonatos, isso é bem importante. Bom, Gabriel, fica à vontade para seguir na nossa entrevista fazendo a sua pergunta. Não, continuando nesse assunto, né, sobre seleção de base e tudo mais, ano passado a gente teve o Brasil, né, na Copa do Mundo Sub-20, chegando até a semifinal, terminando na terceira posição, né, com o resultado, acho que o melhor da história do Brasil, né, no Mundial Sub-20. No Sub-17 chegamos até as quartas de final, fizemos uma boa campanha também. Né, a gente vê, por exemplo, na convocação da Pia, a Aline Gomes, né, que é uma jogadora que acabou de fazer 18 anos, que fez um brasileiro fantástico pelo Ferroviária. Então, eu acho que, assim, eu queria saber da Júlia, como você está vendo, Júlia, esse momento, assim, talvez tático, né? Porque o Brasil, como a gente sempre fala aqui, com bola no pé, ninguém ganha da gente. Eu acho que isso, seja no feminino, no masculino, seja em qualquer lugar, com bola no pé não tem jeito. Mas essa parte tática, tá vindo bem na base? Tá começando a melhorar essa questão? Porque, assim, a gente demorou, né, talvez, a chegar nessa parte, a olhar mais para essa parte com carinho, ainda mais na base, né? Então, assim, cara, eu acho que principalmente eu, quando cheguei no Santos, foi bem na época ali da pandemia, então quando parou, a gente não só treinou, a gente estudou bastante a teoria do futebol, então vários conceitos que faziam a gente se entender melhor no jogo. E, pô, isso é importante demais, porque você entende o que você faz em campo, né? E também, assim, essa parte técnica, os treinos são melhores hoje em dia, com certeza, assim, porque tem base nos estudos mesmo. E eu acho que a intensidade também, que é o que pega um pouco, assim. A gente está aumentando a intensidade do nosso jogo. Eu acho que é isso que a gente vai ficar de igual pro pessoal lá de fora. Que nem você falou, na bola no pé a gente é superior mesmo, a gente tem o talento, tem a ginga ali, mas eu acho que a intensidade está um pouquinho abaixo ainda de fora e é isso que a gente está tentando buscar agora, porque na teoria do jogo a gente também está chegando já. Verdade. Bom, pode prosseguir, Daniel. Bom, essa pergunta que eu quero fazer vale muito para um atleta, né? O que você acha, por exemplo, de algumas regras que já discutiram a ser implementadas no futebol feminino, como redução do gol e do campo? Então, eu não concordo, não acho que tem que reduzir nem o campo, nem o gol, porque, que nem eu falei, assim, tem muito a ver com o tempo de jogo que você tem, né? Então, se você... o argumento que as pessoas usam para diminuir o gol é porque a goleira não chega, né? Mas, assim, para ela começar a se entender dentro do gol, não tem a ver com altura, porque, querendo ou não, os homens são mais altos mesmo. Mas, assim, tem a ver com o entendimento do seu espaço, entendeu? Então, se você já pegou muitas vezes no gol, já jogou muitas vezes no gol, você já tem mais essa noção, você já tem mais a impulsão, você já sabe a decisão que você vai tomar. Então, tem muito a ver com a minutagem que você tem. Eu acho que não tem a ver com a sua capacidade de fazer ou não. Bom, e vale ressaltar isso, Júlia, você está num dos principais clubes do Brasil na modalidade feminina. Como que está sendo para você atuar no Santos e como que é toda a preparação, desde a base, essa transição do profissional que você também comentou, né, que já treinou com algumas jogadoras do time principal. Como que é para você toda essa preparação, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional? Assim, tem uma pressão, né, que nem você falou, a gente tá jogando, é o maior time do mundo, porque jogou o Rei Pelé, entendeu? Então, assim, é uma baita responsabilidade jogar no Santos. E, tipo, a gente entende, às vezes, a gente até às vezes se acostuma que a gente tá num time grande. Eu que tô há muito tempo lá, vou fazer já 4 anos lá. Então, assim, eu já me adaptei a jogar em um time grande, né? Mas, assim, que nem quando a gente entra numa competição, é muito mais cobrado que a gente faça do que alguns outros times, né? Pelo peso da camisa. E isso também incentiva um pouco a gente de estar no Santos, de saber o que representa pra gente querer jogar mais. E só antes da pergunta do Gabriel, já emendando aqui minha pergunta, com base na minha pergunta,
Como é que foi para você treinar com essas atletas do time principal? O que elas aconselharam para você? Se você teve alguma experiência assim marcante, que igual o Eduardo aqui nos bastidores comentou, né, da Cristiane, você falou um pouquinho dela. Eu queria que você compartilhasse para quem está nos acompanhando essa experiência. Então, cara, é outro nível, assim, você chega lá, você parece uma criancinha, né? Você vê, assim, as pessoas que você é fã, que você sempre acompanhou, a Cristiane, a Taizinha, a Eriquinha. Eu olhava assim, tipo, meio que não acreditava. Falava, caramba, cara, eu cheguei aqui, junto com elas ainda, né? E joguei com a Camila também, que foi convocada. Assim, o nível técnico é absurdo, assim, parece que elas fazem o que elas querem com a bola. E quando eu cheguei lá, assim, eu conversei com elas me deram algumas dicas, assim, de jogo. Mas assim, o que mais pegou pra mim foi quando eu recebi um elogio do técnico, do Cleiton, que aí, porque você já começa, caramba, cara, o técnico me elogiou e tal, não sei o quê. Então, quando eu recebi um elogio do Cleiton, eu fiquei muito feliz. E, cara, assim, é sério, ver a Cristiane é muito louco, assim. Treinar com ela, a batida que ela tem na bola, eu ficava toda hora olhando pra tentar fazer parecido, assim. Mas é sensacional, é incrível. É um talento único, né? Ela é. Chega até... Desculpa, meninas, aqui, de certa forma, cortar um pouquinho o tempo. Porque ela vai emendando, é só uma última pergunta antes de passar pra vocês. Porque, assim, ela tá do lado da Cristiane. O Gabriel é algo que tanto defende, né, Gabriel? Que você fala pra nossa seleção ficar perfeita, faltou a Cristiane no ataque da seleção. Quantas vezes eu falei sobre isso? Então, e a gente não pode deixar de abordar isso. Você atuando com a Cristiane, você vendo, estando do lado dela... Não é uma injustiça a Pia Sunhard nesse trabalho não ter convocado ela? Eu acho que tinha que ter convocado. Ela vive um ótimo momento. Faz gol. Sempre tá brigando pela artilharia, mesmo com a idade que tem. E tem, assim, uma postura de atleta impecável. Cara, só vê fibra nela. Corre muito, faz muito gol. Então, assim, eu acho também que ela tinha que ter ido. Muita gente não entende por que a Pia não levou. Eu também não entendo. Eu queria muito que ela estivesse lá. E principalmente por causa da idade. Seria a última Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo que a gente vai brigar pelo título. Então eu também acho que faltou a Cristiane lá. Mas vou continuar na torcida mesmo assim pra ganhar. Mas faltou a Cristiane, sim. Bom, e antes da análise da pergunta do Gabriel, vamos só interagir rapidamente com quem está nos acompanhando. Até o momento a gente agradece imensamente a todos que já estão chegando, interagindo conosco. O Marcelo Rodrigues, boa noite a todos do programa. Excelente entrevista com a Júlia. Obrigado, Marcelão, obrigado de coração por prestigiar o nosso programa. Olha só, já temos aí o Gustavo interagindo conosco. Júlia, você se inspira na Maurine? Ele fala isso porque ele é um fã da Maurine. Cara, eu gosto muito da Maurine. Ela me segue no Instagram, inclusive. Olha só, Pô, demais, assim. Jogou muita bola também. Gosto muito dela. E temos aí o Elvis Correia. Sou Corinthians, mas sou fã dessa garota. Sucesso, Júlia. Valeu, Elvis. Tamo junto. É isso aí, Elvis. É difícil a gente achar assim, né? Um torcedor de um clube, mas temos que prestigiar realmente o talento. Bom, Gabriel, fica à vontade aí para fazer a sua pergunta para a Júlia. Então, a minha pergunta eu vi um vídeo aí, você jogando na Vila Belmiro, né? Aí surgiu uma curiosidade, como é jogar na Vila Belmiro, cara? Assim, um estádio tão místico, né? Que já passou Neymar, Pelé, Diego, Ganso, Marta, Cristiane, enfim, como é que é jogar nesse palco assim tão grande, né? A vila mais famosa do mundo. A vila mais famosa do mundo, ali o Alçapão. Cara, a primeira vez que eu entrei no Alçapão, eu tremi, assim, porque... realmente, você olha e você vê toda a história do Santos ali, porque é o mesmo lugar, sempre foi ali. Então, você sente uma energia diferente. Eu lembro que teve a primeira vez que eu joguei na Vila, a gente estava na pandemia, e toda vez que a gente fechava ali para entrar no campo, a gente começava a cantar uma música do Santos. E tem um vídeo, cara, que não tem ninguém no estádio, a pessoa tá gravando lá o campo, e só dá pra ouvir a gente do vestiário gritando, cantando muito forte, assim. E aquele vídeo me dá uma sensação tão boa, porque é na Vila Belmiro. Eu já quase fiz gol na Vila Belmiro, pô. Queria muito... Vai sair. Vai sair. Com Quero toda muito certeza. fazer nessa antiga vila e na nova também, quando tiver. Mas, cara, é outra energia, assim, jogar na Vila Belmiro. Bom, Daniel, então fica à vontade aí para interagir com a Júlia, fazer sua pergunta, que eu tenho certeza que você acompanha. Vou entrar num assunto um pouco delicado. Você já sofreu preconceito por gostar de jogar futebol? E o que você faz para não se abalar com isso?
Já, cara, teve uma vez aqui que eu jogava num projeto em Carapicuíba, numa escolinha, nós fomos jogar contra outra escolinha aqui de Carapicuíba e eu recebia gritos de vai lavar a louça, o que você está fazendo aqui, esse tipo de comentário. E, assim, no dia me abalou muito, que eu não tinha cabeça, né, para aquilo, era um pouquinho mais nova, então abalou bastante. Mas, assim, hoje em dia eu tento me blindar muito desses comentários, porque são comentários que não fazem sentido e, assim, são só para atacar, né? Não tem nenhuma crítica construtiva ali. Então, eu tento sempre me manter longe desses comentários. Hoje em dia, assim, não tem nenhum acontecimento recente. Eu acho que porque o futebol feminino tá vindo aí com uma força gigantesca. Então, não tem nenhum episódio recente, mas já sofri sim. E já vamos interagir aqui com quem está nos acompanhando. O Mestre Ney também, que fez esse intermediador, esse meio campo para essa entrevista acontecer, está ressaltando aqui o evento que ele organiza, né? Para quem não sabe, o Mestre Ney ele tem um projeto muito lindo aqui na cidade de Carapicuíba, o Gingando pela Cidade. A gente já cobriu o futebol inclusivo no ano passado, vamos estar cobrindo também deste ano, e ele ressalta aqui: o Festival do Futebol Inclusivo de Carapicuíba, 9 de agosto, local poliesportivo Praça da Árvore, Coab 5. Carapicuíba, seja parceiro desse jogo, você também, com crianças, jovens e adultos especiais aí. Então, tá aí, Mestre Ney, obrigado literalmente por prestigiar o programa, por proporcionar a gente essa entrevista, e pode contar com a Connect Brasil TV, com Connect Esporte, para fazer a cobertura desse lindo evento, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Bom, Júlia, então a gente já vou seguir um pouquinho do que o Gabriel falou, da Vila Belmiro. Vamos só comentar aqui, a gente tem que continuar lendo os comentários, né? Senão não dá, senão o pessoal aí não gosta. Tá bombando. O Marconi Peçanha: boa noite, Júlia, você é fera demais, tá com moral aí, Júlia. Valeu, Marconi, obrigado pela audiência do programa. Bom, e para vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever aí nas redes sociais da Connect Brasil TV, compartilhar o nosso programa, ele fica salvo aí tanto no YouTube e no Facebook da Connect Brasil TV, e também vale ressaltar que estamos transmitindo pelo canal de assinatura da Connect Brasil TV para os assinantes da Rede Banda Larga pelo canal 15, então agradecemos imensamente também a sua audiência no programa de hoje. Já fazendo a pergunta, atuar na Vila Belmiro, a mística do estádio é sensacional, mas também tem uma questão que a Vila Belmiro, ela é um estádio um pouco menor, acanhado. Como que é para você atuar nesse tipo de estádio, e tem alguma preparação para você, no caso, um exemplo, atuar numa Vila Belmiro que tem um parâmetro menor do que um campo maior, tem alguma diferença para você que é atleta? Então, assim, a gente treina já em campos até às vezes menores que o da Vila Belmiro, assim. Então, quando chega na Vila, a gente ainda sente que tem um pouquinho mais de espaço, mesmo ele sendo um dos menores, né? Assim, essa parte de também ser menor, quando a gente jogou com torcida também, a torcida fica bem perto, isso é uma sensação sensacional. Mas quando a gente chega no estádio, assim, a gente se adapta no aquecimento mesmo, assim, não tem um trabalho especial. A gente se acostuma no aquecimento, como a bola vai vir, se ela tá correndo muito ou não, o espaço que você tem, a distância que você tem da zagueira ou da pessoa que está te marcando. Então, é mais no aquecimento mesmo, não tem um trabalho específico assim. A gente reconhece o campo também antes, mas não foge disso, não tem nada mais de especial, assim. Isso é legal, né? Porque também é algo ressaltar que você disse que já treinou no futsal, passou pelo futsal. Então acaba que você acaba se adequando, se adaptando a qualquer estilo de jogo, né? Em campo reduzido ou campo mais amplo, né? Sim, com certeza. O futsal ajuda muito, é uma baita de uma escola, porque se você precisar de um jogo, de acelerar o jogo ali num espaço pequenininho, você consegue. Então, ajuda muito no campo. Olha só o comentário do Mestre Ney aí. Pede pra Maurine curtir, se possível. Peço sim, vou tentar lá. Quem é fãzão dela é o Gustavo, que tá interagindo conosco aqui. Ele falou hoje. Ele, olha, cara, fala pra Júlia que eu sou fã de um atleta que atuou pela equipe do Santos, que é a Maurine. Olha só, temos o Adilson Santos. Que legal, filha. Papai te ama muito. Olha só, o papai acompanhando. Bacana demais. Obrigado, Adilson, por acompanhar o nosso programa. Bom, e seguindo aqui na nossa entrevista, o ritmo tá bacana demais. Então, Gabriel, fica à vontade aí, que eu tenho certeza que você tem muita pergunta ainda para fazer para a Júlia. A Maurine que fez gol olímpico em final de Pan-Americana, hein? Só para lembrar, em 2015, eu lembro desse jogo. Só isso, né? Mas, enfim, Júlia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Saber mais o que você acha do momento do futebol feminino aqui no Brasil. Não só dentro de campo, mas fora de campo, né? Porque a gente vê, por exemplo, a Copa do Mundo agora vai ser transmitida todos os jogos.
né, pelo Casimiro. Na última Copa a gente já viu os jogos sendo transmitidos na TV aberta, né, na Globo, enfim. A gente vê também, por exemplo, muito mais agora narradoras, né, mulheres, comentaristas também, Ana Thaís Matos, Renata Silveira, Renata Mendonça, enfim, são feras, né? Fora a Renata Fã também, que já está aí já há mais de 15 anos. Gostaria de saber de você um pouquinho como é que você vê esse momento, né, cara? Que é muito legal acompanhar isso, né? Que cada vez mais as pessoas estão aceitando, né, o futebol feminino e começando a curtir ainda mais, né? Então, gostaria de saber de você também um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu acho que está mesmo em ascensão, mas eu acho que ainda falta um pouquinho mais. Eu acho que alguns jogos, alguns têm que passar mais na TV aberta, não só assim jogos de seleção ou só finais, por exemplo. Eu acho que teria como arrumar um espacinho pra gente ali na TV aberta mesmo, tipo, passar a rodada do Brasileirão, escolher um jogo para passar na televisão aberta. Eu acho que teria como fazer e seria ótimo, porque as pessoas iriam se acostumar a ver o futebol feminino, né? Porque quando você liga a televisão quarta-feira, você sabe que vai passar um jogo. Quando você liga no domingo, você sabe que vai passar um jogo. Por que não ligar um dia que você sabe que vai passar um jogo de futebol feminino, né? Então, eu acho que falta um pouquinho disso, assim. Eu acho que o futebol feminino tem picos, né? E principalmente em Copa do Mundo. Em 2019 teve um baita de um pico, subiu muito, cresceu muito, mas aí às vezes parece que o pessoal esquece um pouco, assim. E aí quando chega a Copa do Mundo, aí de novo acende a chama, tá em ascensão de novo. Eu espero que tipo, não seja uma onda que fique passando, sabe? Que tenha mesmo crescimento e que tenha a mesma valorização. Eu sinto que é um pouco fragilizado ainda. Sinto que amanhã pode ser que tudo desabe e o futebol feminino volte a dar passos para trás. Então eu tenho esse receio assim e eu acho que a gente tem que ter mais espaço na TV aberta. Bom, antes do Daniel, Gabriel, vi que você levantou a mão, pode prosseguir. Não, só fazer um comentário em cima da belíssima resposta que deu a Júlia, porque assim, muita gente aqui no Brasil, né, só torce para quem ganha, né? Infelizmente a gente tem muito disso aqui, né? Talvez se o Brasil tivesse conquistado, né, o Mundial em 2007, a Olimpíada em 2008, né, em 2004, seria totalmente diferente, né? O pessoal teria muito mais aceitação. Então eu acho que você falou certinho. E, cara, a gente tem que realmente pensar que mesmo se não ganhar, é uma construção, né? O Brasil está começando a se reformular, né? Tem novas jogadoras, tem um trabalho de base muito bom, né? Então, eu acho que, cara, você deu uma resposta perfeita, mas eu sou um pouquinho mais otimista. Acho que depois dessa Copa, acho que vai ter um boom e eu acho que vai dar tudo certo e o futebol feminino vai crescer ainda mais e tomara que não pare de crescer, né? Sim, sim. Estamos na torcida e temos condições, sim, de fazer uma excelente Copa do Mundo. Daniel, pode ficar à vontade aí para prosseguir fazendo a sua pergunta para mim. Fica à vontade. Quais atletas do futebol nacional e internacional você tem como referência? A Cristiane é a primeira resposta. Gosto muito da Rapinoe também, pelo que representa, né? Pelo que ela fez em 2019, acho que ela representa muito o futebol feminino. Gosto muito da Taizinha também, que é a 10 atual do Santos. Eu acho que ela tem um estilo de jogo incrível. E a Rainha também, não tem jeito. Me inspiro muito nela, pelo jeito que ela... pelo jeito de jogar, assim, e o jeito que ela se porta em campo com ela sabe quem ela é, entendeu? Então, tipo, uma confiança altíssima. Então, a Rainha também, não tem jeito. Bom, Júlia, e eu já emendo aqui a pergunta que eu vou fazer, baseada um pouco na sua análise, quando você disse da Rapinoe. O Brasil, com o trabalho da Pia Ksunhag, ela trouxe uma metodologia nova, tática para a seleção, a sua experiência também fora atuando no futebol europeu ajudou bastante a construção dessa seleção. E estamos chegando a uma linhagem, é claro, que falta muito ainda para o futebol europeu, porém, a gente vê que o Brasil, de certa forma, está caminhando para isso. Eu queria saber, na sua visão, você é um atleta estudada também, que a gente vê pela sua resposta, que estuda análise tática. Como que você analisa essa questão de desempenho dessas seleções que o Brasil vai enfrentar? Hoje a gente tem a Inglaterra muito forte, conquistou a finalíssima diante do Brasil. Os Estados Unidos nem se fala, sempre foi uma potência na modalidade. Temos a França também. Eu queria que você falasse um pouco o que você analisa dessas seleções e se, na sua visão, a nossa seleção está no caminho certo para, quem sabe, poder chegar nesse patamar. Assim, é que nem eu falei, né? Tem muito da intensidade. Lá elas começaram a ter essa intensidade e ter esse jogo mais rápido, ter esse jogo um pouco mais forte há muito tempo atrás, muito antes da gente.
e muito mais cedo, né? Desde muito cedo a garota já tem isso, né? Então, assim, eu sinto que a gente está um pouquinho atrás nisso, nessa intensidade, porque eu acho que a Pia trouxe muito o estilo de jogo de fora e que se adaptou bem ao Brasil, que nem você falou da finalíssima. A Inglaterra ganhou, mas a gente perdeu nos pênaltis, né? No jogo a gente foi ali pau a pau, chegamos, empatamos. Pô, foi Ganhou da Alemanha também. Desculpa, não vi. Verdade. Pode falar, Daniel. Ele falou que ganhou da Alemanha. Ah, ganhou da Alemanha. Sim, então, exato. Então, assim, eu acho que a gente já tá ali bem próximo. Eu só acho que a gente talvez esteja um pouco atrás ali na intensidade. Mas tem muitas atletas também que atuam fora, né, na seleção. Então, essa intensidade ali talvez se iguale um pouco. E a gente consiga, assim, mas eu não acho que a gente está correndo atrás das outras seleções. Eu acho que o Brasil, ele tem o seu jeito de jogar e não precisa ficar querendo se comparar a ninguém, né? Mas eu acho que a gente precisa um pouquinho mais de intensidade, assim, no jeito, assim, de fazer os treinos mesmo, não só no jogo, né? Porque no jogo a gente tá ali com o pensamento ali a mil e tal, a gente acaba ficando intensa, assim, mas às vezes talvez canse muito rápido, porque não está acostumada com aquilo, né? Então, eu acho que a gente está um pouquinho atrás na intensidade, mas eu acho que não muito também. Acho que a gente não precisa ficar correndo atrás dos outros, dá pra fazer nosso jogo. Olha só, Julie, como é bacana esse reconhecimento do trabalho, o pessoal super acompanhando aí, te elogiando nos comentários. O Elvis Correia complementou ali no comentário dele, colocando, só complementando, torço pela Júlia na seleção brasileira, por 2 motivos. Uma excelente atleta e muito humilde, e isso é tudo na vida do ser humano. Grande comentário aí do Elvis. Valeu, Elvis, por acompanhar. E tá com moral, viu, Júlia? Isso aí. Tô com moral, com moral. Bom, Gabriel, pode ficar à vontade, meu irmão, para fazer sua pergunta. Seguindo nessa linha que vocês estavam falando aí, né? A Júlia fala de intensidade. E eu me lembro muito de um jogo que o Brasil teve ano passado, né, contra a seleção da Suécia, onde o Brasil fez até os 10 do segundo tempo uma partida perfeita, né, jogando dentro da Suécia, ganhando de 1-0. E aí, quando chegou por 22 do segundo tempo, a parte física pesou, o Brasil perdeu a intensidade, a Suécia acabou fazendo 3 gols e virou o jogo, né? Eu gostaria de saber, dona Júlia, onde você vê o Brasil chegando nesse Mundial? Você acha que dá para ir longe? Lembrando que em 2019 o Brasil caiu na prorrogação para a França, né? Foi por pouco que a gente não tira a França, né? Que eram as donas da casa, chegaram até a semifinal também. Em 2021, nas Olimpíadas, o Brasil caiu para o Canadá, que seria o campeão olímpico, né? E foi nos pênaltis também. Né? Você acha que o Brasil dá para chegar longe? Dá para tentar sonhar com o título? Eu acho que dá, porque nós temos episódios recentes de que nós conseguimos bater de frente, assim, com essas seleções. Para mim, a finalíssima é um baita de um exemplo. E esses jogos que você citou também ali, faz um tempinho a gente bateu na trave com essas seleções e agora se passaram alguns anos aí. Então, o futebol feminino no Brasil já mudou mais, já teve uma intensidade maior. E, assim, a finalíssima, para mim, é um baita de um parâmetro. O que a gente fez contra a Inglaterra, assim, foi... Nem eu imaginava. Eu achei que a gente perderia no tempo normal. Mas, nossa, quando eu vi o Brasil jogando, correndo atrás, empatando no segundo tempo, ali, assim, eu acho que a gente tem chance, sim, de bater de frente, com certeza. Aquilo me deixou bem otimista. A Inglaterra que é o atual melhor time do mundo, né? Verdade. Então, assim, não foi qualquer jogo, né? Exato. Vale ressaltar isso também, essa questão, né? A gente vê a nossa seleção aos poucos implementando um parâmetro de jogo para bater de frente com essas seleções e, de certa maneira, igual você falou, não importa o resultado às vezes. É claro Sim. que a gente quer um resultado positivo, mas o desempenho também diz muito, né? Do que a gente Com certeza. O que acontece no campo, que nem, assim, perdendo os pênaltis é detalhe. Às vezes erra o pênalti, não tem jeito, mas o jeito que se porta em campo, como que tá jogando, assim, eu acho que assim, dá pra melhorar, óbvio, mas a gente tá num baita de um momento bom. Bom, e vamos seguir a nossa rodada de perguntas com o nosso comentarista Daniel Godoy. Olha, sei que você joga mais próxima da área, é um atacante com faro de gol, mas já teve momentos em que você já teve que se improvisar no meio de campo, por exemplo? Já teve sim, quando às vezes tem atleta que, assim, no jogo é expulsa, então a gente tem que se adaptar, porque tá jogando com uma menos. Recentemente no Brasileiro Sub-20 a gente teve um caso desse. Então, assim, eu não cheguei a sair da ponta, mas eu fazia mais de uma posição ao mesmo tempo, né? Então eu tava ali de ponta nesse jogo,
mas às vezes, por exemplo, na parte defensiva, na organização defensiva tinha que descer como uma meia para poder organizar. Então, assim, já tiveram vezes que isso aconteceu. Na atual gestão, a técnica já conversou comigo que se precisar improvisar, vai improvisar, e eu não tenho problema nenhum, faço sim. E assim, se eu tiver um pouco perdida, eu sempre pergunto para as pessoas tentarem me ajudar, para tentar ajudar a equipe mesmo. Não tenho problema de jogar improvisado em alguma posição, só quero ajudar a equipe mesmo. Bom, e vamos seguir com os comentários do Messi. Ô, produção, só aumenta aqui que esse emoji desse coração, cara, às vezes me quebra. O Gabriel viu na segunda-feira como esse emoji me atrapalhou. Me atrapalha, que eu não quero ler errado. Olha só, ele colocou: eu mandei o recado pra ela já. Aí sim, hein, mestre Ney? Rápido, gatinho. Valeu, mestre Ney. Rapaz, estamos com moral aqui no programa de hoje. Bom, e agora sim, Júlia, seguindo assim, nesses momentos marcantes com a camisa do Santos, qual jogo, na sua visão, que você guarda, que foi fundamental, aquele jogo que você fala, olha, eu dei orgulho pra minha família, eu particularmente fiquei muito orgulhosa com o meu desempenho. Sim. E também como é que funciona essa questão também da rivalidade? A gente tem mais os clubes paulistas aqui também no futebol. Como funciona aí no futebol feminino essa rivalidade e compartilhando essa experiência um pouco que você já atuando na camisa do Santos? Assim, o jogo mais marcante para mim foi um jogo do Brasileiro Sub-17 do ano passado contra o Corinthians. Foi a segunda rodada do Brasileiro. No primeiro jogo eu não tinha feito gol, a gente tinha jogado com um adversário um pouquinho mais abaixo, eu não tinha feito gol, tava meio assim ansiosa para fazer, e a gente jogou contra o Corinthians 2-0 e eu fiz os 2 gols, assim. Pra mim foi muito especial, foi um jogo que eu guardei assim bastante. Ganhei alguns presentes da coordenação lá de melhor do jogo e tal. Então foi um jogo que me marcou bastante. Acho que por toda a situação, né, que eu falei, tava ansiosa para fazer o primeiro gol. E aí consegui, já fiz logo 2, então pra mim aquele jogo eu guardo bastante, assim. E qual que foi a outra pergunta? A outra pergunta é sobre a rivalidade. Qual clube é o rival do Santos? Assim, a gente conhece quase todo mundo das bases, assim, né, feminina. A gente conversa bastante com algumas, mas eu acho que a maior rivalidade tá com São Paulo, com o Corinthians, com a Ferroviária, assim, são os 3, assim, principais que a gente, quando vai jogar contra São Paulo, quando vai jogar contra o Corinthians, quando vai jogar com a Ferroviária, tem a gente começa já mais ligada, porque tem essa rivalidade, sim. E a Ferrinha também, a Ferroviária. A Ferroviária tem uma baita base lá, um baita de um clube também. E isso também, de certa forma, ajuda com o desempenho do clube, né? Que é um dos clubes pioneiros aqui no futebol feminino brasileiro, sim. É a Ferroviária. Tá fazendo uma baita campanha no brasileiro profissional. Mais uma, né? Mais uma, né? Gabriel, pode prosseguir. Uma pergunta agora para a Júlia saber quais são os seus sonhos sobre os seus objetivos, Júlia. Você quer jogar na Europa, quer jogar na seleção, né? Onde você se vê daqui a 10 anos, por exemplo? E talvez um desses sonhos seria jogar com a Rainha Marta, no Santos, quem sabe, né? Cara, eu tenho, assim, agora que você falou da Rainha, vou começar a responder por aí. Eu tenho sonho de jogar, sim, com algumas jogadoras. A Cristiane é a principal, porque já tá aqui, né? Tá muito pertinho. Essa tá perto, né? Essa tá bem pertinho, então, assim, tenho muita vontade de jogar um jogo com ela. Com a Rainha, eu tenho vontade, claro, com certeza, porque ela é a Rainha Marta, mas eu não sei se daria tempo, se ela voltaria pro Santos e se aí daria tempo da gente jogar junto, né? Eu não sei o que ela almeja daqui pra frente, se ela já tá querendo aposentar ou não, tem muita essa dúvida, assim. Então eu não sei se daria tempo, mas a vontade, óbvio que eu tenho. E assim, cara, os meus sonhos, eu pretendo jogar fora, sim. Mas assim, o primeiro é fechar meu contrato profissional, é o meu primeiro sonho. E depois é jogar a Copa do Mundo Sub-20, que é uma meta minha, né? Pra daqui um ano agora, né? Que eu tinha tá perto também, né? Tá perto, daqui um ano. Eu tinha fechado essa meta já no passado, não fui nessas convocações de agora, mas ainda é uma meta, ainda quero jogar essa Copa do Mundo. Mas a primeira é fechar o contrato profissional para me garantir ali e jogar competições profissionais, porque aí você já começa a aparecer mais no mercado e tal. E jogar fora eu tenho um sonho, sim, de jogar na Europa, de jogar na América, né? Nos Estados Unidos, no Canadá. Tenho essa vontade, sim. Mas agora o principal mesmo é o contrato profissional.
Bom, Daniel, pode prosseguir com a sua pergunta. Olha, desde 2016, os clássicos de São Paulo são jogados com torcida única. Você acha que já está na hora de voltar para a torcida visitante? Cara, eu acho que não. Acho que tem que jogar em torcida única mesmo. A gente viu um recente caso aí da Gabriela, né? Isso. Que, pô, cara, não dá. Assim, não era um clássico paulista, tinha as duas torcidas. E é um absurdo, assim. Tem muita discussão de deixar todos os jogos torcida única. Assim, eu não sou tão a favor disso, porque tem gente que torce para um time e é de outro estado, aí às vezes o time vai jogar lá. Mas, assim, assusta, né? E aqui as torcidas de São Paulo são bem violentas, né? Algumas. Então, assim, algumas pessoas são violentas, né? Não as torcidas em si, mas tem algumas pessoas que são muito violentas e que querem cometer atrocidades, assim. Então, eu acho que a torcida tem que ser única nos clássicos paulistas, sim. Eu concordo com essa decisão. Não mudaria. E eu acho que é complicado o momento que a gente passa, porque está acontecendo muita coisa, às vezes até da própria torcida com o clube, da torcida rival com a outra torcida, então assim, assusta um pouco, mas eu acho que tinha que manter a decisão de torcida única. E a gente debateu muito sobre isso dentro do Connect Sport. E já, é claro, Gabriel, quer trazer informação rapidamente, que antes da gente prosseguir com a entrevista, que você tinha passado? Gabriel, que a gente na segunda-feira falou, né, que o torcedor do Flamengo tinha sido preso e tudo mais, né? Sendo que ele foi solto por falta de provas, né? Inclusive, ele não aparece nem jogando a garrafa, né? Que o pessoal falou que tinha sido ele e tudo mais, só pra gente ter que fazer justiça aqui, né? Porque a gente acabou, né, falando da pessoa errada, o próprio delegado também de São Paulo acabou, né, acusando a pessoa errada, enfim, só para realmente trazer a informação correta aqui, pra gente não ser injusto também com o rapaz, né? Pode falar, Daniel. Não, enfim, só falar com o Sanches, com você também, Gomes, que nós que somos jornalistas precisamos tomar bastante cuidado com isso, entendeu? Porque às vezes a gente acaba condenando uma pessoa inocente, por isso que tem que apurar muito bem antes de sair divulgando. Não, com toda certeza. É por isso que a gente vem aqui também, em primeira mão, a gente preza que o Connect Sport ele é um programa democrático. E a gente, quando a gente está certo, a gente fala também. Quando a gente está errado, traz alguma informação equivocada. Tudo bem que tá todo mundo errado aqui, né, Gabriel? Mas vale ressaltar também, né? O Connect Sport eu não tava também nesse tem que programa trazer informação. Mas vamos voltar para a entrevista aqui com a Júlia. Júlia, já falando assim, eu estou analisando você aqui, as suas falas, e vejo que você entende muito bem de esquema tático sobre o esporte. Parabéns por isso. Obrigada. E eu já queria te fazer a seguinte pergunta sobre essa questão. Na sua visão, é importante um atleta desde a base, além de jogar, é claro, ela ter essa questão de posicionamento, é importante ela saber sobre esquema tático, porque um exemplo, em determinado momento pode ser expulsa uma ou duas jogadoras, e aí no decorrer, não sei se já aconteceu isso com você, acaba recuando as linhas, fazendo um outro esquema diferente. Na sua visão, é importante saber um pouco mais de esquema tático, e no Santos, trabalha isso com vocês? Eu acho que é importante porque você, dentro do jogo, assim, você já tem uma visão mais técnica, né, do jogo, assim. E você consegue, é mais fácil você resolver os problemas quando você entende o que está acontecendo, né? Ao invés de só correr e esperar que alguém te diga alguma coisa. Porque às vezes, você vendo de dentro, você tem outra visão da pessoa que está vendo de fora, né? Então o técnico, ele tá olhando o jogo, ele vê uma coisa. E às vezes você fala o que você está sentindo, você fala o que você acha que tem que fazer, e às vezes é isso que ajuda, porque você que está dentro do campo, você que está jogando, né? Então eu acho que assim, tem que ter esse trabalho tático para você entender as suas ações dentro do jogo. E no Santos a gente tem isso, que nem eu falei pra você, né? Quando eu cheguei a gente passou assim, vários meses estudando isso e fazia reuniões sobre isso e conversava durante o treino sobre isso, sobre o que a gente ia fazer. E isso se manteve pelas comissões. Então assim, a gente que tá lá, a gente já entende, hoje a gente não precisa mais ficar tendo aulinha para aprender o que é o termo, porque a gente já sabe. Então a gente só conversa do que vai ser feito e dos problemas que a gente pode ter em campo, do que a gente vai fazer para solucionar. Então a gente já está com um outro tipo de conversa, né? Já não é mais uma aula, já é mais uma conversa mesmo. Um bate-papo sobre o que a gente vai fazer. Então, assim, eu acho importante para você resolver os problemas dentro do campo. Isso é bem importante e, de certa forma, você complementa suas respostas muito analisando essa questão técnica também dentro de campo. Uhum. Isso é algo que chama muita atenção. Gabriel, pode continuar a nossa entrevista prosseguindo com a sua pergunta.
Agora uma pergunta legal que eu quero fazer aqui, Júlio. Qual o seu gol favorito, assim, que você lembra? Cara, que golaço que eu fiz? Cara, é um gol recente, que foi agora contra o Internacional, no Brasileiro Sub-20. Eu entrei aos 43 do segundo tempo. No primeiro toque na bola, eu recebi uma bola enfiada e cavei. Aí eu fiz o gol, era o gol de empate, 2-2. A gente empatou, aí foi uma loucura, assim, tipo, comemorando, que estrela, hein? gritando, pô, que baita de uma estrela, pô, primeiro toque na bola, absurdo. Mas esse gol, assim, marca bastante, por ser bonito, por ser o de empate, né? Infelizmente, depois voltou o jogo, a gente acabou tomando gol, foi 3-2 o jogo, mas pelo momento, eu tava voltando de lesão, né? No começo do Brasileiro, eu tive uma lesão de tornozelo, então eu tava voltando, entre os 43 eu já fazer o gol, assim, marca bastante. E com um time que é o Internacional, né? Tem uma baita de uma base, campeã dos brasileiros, né? Aí, não é qualquer um. Ganha Brasileiro Sub-20, Brasileiro Sub-17, ganhava 16, ganhava Brasileiro 18, então é um baita. As gurias, né? É atual vice-campeão da competição do Brasileirão principal, né? Sim. Bom, Daniel, fica à vontade aí para prosseguir com a sua pergunta. Você vê alguma diferença de adaptação física e tática do futebol de campo para o futsal? Cara, vejo. Eu acho que às vezes eu vou pro futsal, se é um jogo mais pegado, dependendo, às vezes eu me canso mais do que um jogo de campo, assim. Porque no campo você ainda tem os tempos que você descansa correndo, né, que a gente fala. Então, tipo, você tá num balanço de linha que você não precisa balançar tão rápido, então você faz um pouco ali no trote já balançando, então você já descansa, aí tem bola fora, aí que já demora um pouco mais, descansa, tem falta, separa às vezes, tem uma falta, tem um atendimento, separa. Eu acho que no futsal é tudo muito mais dinâmico, assim, a bola sai, já pegam, já cobram, você bate e volta toda hora, você tem que se movimentar muito. Então, assim, parece que são dois esportes diferentes, assim. Se você joga futsal, você consegue jogar o campo, mas você sente uma dificuldade porque tem muito espaço. E se você se você é do campo e vai pro futsal, você sente que, meu Deus, não tem tanto espaço aqui, preciso fazer as coisas mais rápido, às vezes dá uma cansada, então é bem diferente, assim, os dois. Bom, e temos aí o comentário do Marco José da Silva, prestigiando aí a nossa entrevista diretamente do Facebook, colocando aí, sim, Júlia, parabéns, sucesso! Valeu! É isso aí, Marco, obrigado pela sua audiência aí e por prestigiar a nossa entrevista. Coloca pra gente no YouTube, produção. É isso aí, tem um mestre, obrigado aí. Bom, e agora eu vou prosseguir a minha pergunta, Júlia, analisando um pouco o contexto geral do Santos, a temporada, como que você avalia não só também na categoria de base, mas o desempenho do Santos no Campeonato Brasileiro, né? Se encontra aí, né, na semifinal, vai disputar a semifinal diante do Corinthians. Na sua visão, o que você espera desse jogo? E um balanço seu geral da temporada do Santos, tanto na categoria de base quanto no profissional. Eu acho que o profissional está bem confiante. O Cleiton faz um ótimo trabalho lá. Já passou, já foi campeão no Santos, então conhece bastante onde ele está. Eu acho que tem muita chance de passar do Corinthians, vai ser um jogo difícil, mas a minha torcida vai para o Santos, óbvio, e eu acho que tem sim chance de passar pelo futebol que está jogando. E eu acho que a meta deve ser ganhar esse brasileiro, porque o que jogou contra o Flamengo foi barbaridade, assim, botou o Flamengo na roda nos 2 jogos. E, assim, na base, a gente quer tentar chegar nas semifinais do Paulista. A nossa meta é óbvio que a gente quer ganhar, né, todo o campeonato, mas a gente também não vai chegar abalando tudo, a gente quer mais os pezinhos no chão, então a gente vai buscar aí a semi. E se der tudo certo, a gente ganha esse campeonato aí. É isso aí. Tá curtindo, né, produção? Tá aí todo... É isso aí, trabalho é focado, hein? Bom, Gabriel, você já sabe, né? O Cunha aqui, a figuraça da técnica. Gabriel, vamos prosseguir aí com mais uma rodada de perguntas aí pra Júlia, então pode prosseguir com a sua pergunta. Júlia, então, no momento passa um carro da ambulância aqui do lado, peço perdão ao pessoal de casa aí também. Porque cidade grande aqui é complicado. Então, Rio de Janeiro é assim mesmo. Mas enfim, agora passou, graças a Deus, tudo certo. Espero que dê tudo certo com a pessoa que esteja passando mal aí. Mas enfim, uma pergunta agora falando mais sobre a competição de base.
né? Como é jogar assim o Brasileirão Sub-20, né? Você joga contra equipes do Brasil inteiro, imagino, né? Deve ser uma competição bem pesada, bem puxada também, né? Deve ter bastante viagem e tudo mais, né? Ainda mais que mudou recentemente no formato. Como é que é jogar essa competição assim que, poxa, já é um preparatório para você chegar no Brasileirão Feminino principal, né? Na categoria adulta, né? Como é jogar essa competição? Você também que já jogou Sub-17 conquistou o título, né? Se não me engano, não foi? Nós somos vices, perdemos por Internacional. Ah, perdão, desculpa. Não, tranquilo, a gente... Cara, foi um jogo dificílimo, foram 2 jogos, né, nessa final aí. A gente perdeu... Foram campeões paulistas, não foi? Oi? Chegaram o Campeonato Paulista Sub-17, Isso, não foi? ganhamos o Paulista. O Paulista Sub-17. O brasileiro passamos ali pertinho, mas tá bom, né? Conseguimos ali a medalha, mas foi bem próximo, assim. Cara, jogar, assim, que nem você falou, né? Mudou o formato do brasileiro. Antes era brasileiro Sub-18, agora virou Sub-20. O formato antes era cansativo, porque a gente jogava um dia sim, um dia não. A gente viajava para uma sede, jogava um dia sim, um dia não, e aí o campeonato era isso. Agora a gente tinha um jogo por semana, né? Então jogava contra um time na quarta-feira e aí já começava a se programar para o próximo jogo, para a próxima rodada, que já era já na outra quarta-feira. Então, assim, eu gostei da mudança do formato. Eu acho que cansa menos, por mais que a gente viaje muito. Só que jogar um dia sim, um dia não é muito mais cansativo, porque às vezes parece que o corpo não recupera, não sei. E quando tem um jogo assim mais espaçado, dá pra fazer um trabalho melhor. Ali na recuperação, dá pra fazer mais treino, dá pra você mudar mais coisa. Acho que por isso que a gente cresceu também na competição, porque se fosse um jogo atrás do outro, talvez não teria como ajustar, né? Então acho importante ser nesse formato. Mas, cara, é bem cansativo. A gente fez muitas viagens pro Rio Grande do Sul, porque jogamos contra o Grêmio, contra o Inter. Fizemos viagem também para Curitiba. Então, assim, viajamos para jogar contra o Juventude, lá no Rio Grande do Sul também. Então, cansa bastante. Frio, né? E, assim, a gente fez viagem de ônibus também, porque jogamos contra o Atlético Mineiro. Cara, 10 horas para Minas. Eu lembro que, tipo, a gente viajou de madrugada, né? Saímos 11, chegamos lá de manhã. E pra mim, assim, foi uma noite perdida de sono, cara. Porque é muito cansativo, você acorda toda hora para e acontece alguma coisa, é ruim, assim. Mas tem que se acostumar, porque isso vai acontecer sempre agora, principalmente mais pra frente. Vai sempre viajar, então a gente vai acabar acostumando, assim, já. Bom, Daniel, pode prosseguir aí, fazer sua pergunta. Gostaria de saber quais títulos você mais sonha em conquistar no decorrer de sua carreira, que ainda será bastante longa, se Deus quiser. Amém. Cara, a Champions, acho que é um campeonato assim, unanimidade. Todo mundo quer ganhar a Champions, né? Então, eu tenho sonho de ganhar a Champions e uma Copa do Mundo também. Quero ter isso no currículo, porque quem ganha a Copa do Mundo, as pessoas nunca vão esquecer. Você fica marcado para sempre na história, né? Então, eu quero sim ganhar uma Copa do Mundo também. Esses 2 campeonatos para mim são sonhos mesmo. Vamos lá, Júlia. Agora fazendo uma pergunta para você, questão de logística. A gente sabe que um atleta requer muita questão de preparação física, mental. Como é que funciona para você essa questão da sua preparação? Se você puder compartilhar com a gente o que o Santos requer na preparação no seu caso de atleta. Como que funciona a logística para treinar e também como é que é a sua alimentação? Falar um pouco mais dessa questão antes e pós-jogo também. Então, no alto rendimento é tudo calculado, é tudo programado, já é tudo feito antes, né? Então, a gente... nós não temos nutricionista no Santos, mas eu já fui atrás disso, já corri atrás de ter nutricionista para poder... também já tem academia à parte, a gente faz academia no clube, mas eu também faço academia à parte. Então, assim, mas a preparação se baseia em treinos técnicos e táticos, treino de força, físico também tem, e a preparação, assim, tipo, igual nos outros clubes mesmo. A gente se prepara, parte técnica, parte física principalmente no começo, né? Bastante parte física no começo e depois começa pra parte técnica, porque aí o físico já tá inteiro ali, então você já consegue fazer mais as ações, né? Então, normalmente quando na pré-temporada a gente faz muito físico e depois a gente começa o treino técnico e tático, porque já é pra montar o nosso jogo ali e já aguentar, né? Porque a gente já fez a parte física, então já dá pra aguentar de boa jogar.
É isso aí. Bom, Gabriel, fica à vontade para fazer sua pergunta. Agora a pergunta vai ser uma pergunta interessante, que é, você falou sobre essa viagem, né, que vocês fizeram para Minas Gerais, né, de ônibus e tudo mais, de madrugada. Gostaria de saber de mais um perrengue que você tenha passado assim no futebol de base, principalmente, né, uma viagem para um lugar distante, ou então um jogo que choveu muito, né, tem muito disso na base, né, tanto no masculino quanto no feminino, né. Gostaria de saber, tem algum perrengue assim? Cara, quando eu fiz a peneira no Centro Olímpico, foi um dia que choveu muito, mas assim, muito mesmo, de tipo, eu não conseguia enxergar a bola, de tanta água que caía, assim. O campo encharcado pra caramba. Você dá o passe, a bola trava, não vai porque tem uma poça. Então, assim... Grafute aquático, né? Não, e esses perrengues acontecem muito. Quando chove, quando tá em temporada de chuva, principalmente a gente que treinava antes num campo de grama natural, nossa, encharcava toda hora. E tinha que treinar assim, às vezes subia as formigas, porque tinha formigueiro. Eita. Aí você pisava na água, subia a formiga. Caramba. Já tinha que tirar a chuteira, tirar o meião pra lavar, pra não ficar tomando picada de formiga. Então assim, e os perrengues assim, são do dia a dia, cara, não tem jeito. Pra ir também pro treino. Quando eu comecei no Centro Olímpico, eu acordava cedo, acordava 5h30 da manhã pra ir pra escola, chegava em casa depois só 9h30, porque rodava São Paulo inteiro pra poder ir pra escola, pra treinar, pra voltar pra casa. Então, assim, o perrengue, cara, tá no dia a dia mesmo e a gente às vezes meio que se acostuma, né? Que nem na chuva vai fazer o quê? Não tem o que fazer, você vai treinar, vai ter ali a formiga subir, você vai dar um tapinha e vai continuar. Pô, dá carrinho, grita, loucura. São perrengues mesmo, né? São perrengues mesmo. Ao extremo. Pra quem acha que o vídeo jogador é fácil, aí, ó. Pô. Tem os prós e os contras, né? Não digo que é os contras, mas digo que são fatos inusitados. Bom, Daniel, pode fazer sua pergunta para a Júlia. O que você faz para cuidar de sua saúde mental? Perguntei isso porque sabemos que a pressão é muito grande, principalmente quando chega na véspera de jogos decisivos. Excelente pergunta. Então, cara, eu tive um problema assim mental, de falta de autoconfiança no meu primeiro ano no Santos. Passei isso, assim... E quando você começa, você nem imagina que você tem que cuidar dessa parte mental, assim. Mas, cara, é muito importante. Eu passei por problema no Centro Olímpico, aí depois consegui me reerguer, e depois passei um problema depois no Santos de novo. Eu lembro que foi um jogo, assim, cara, que eu ia começar como titular. Era o primeiro jogo que eu ia começar como titular, era camisa 7, para o meu primeiro ano de clube, assim. A gente tinha acabado de ganhar o Paulista. E aí, cara, eu entrei no jogo, assim, tremendo, assim, morrendo de medo, tive uma crise de pânico, não conseguia fazer nada. E, assim, eu lembro que depois eu assisti o jogo, pra mim eu achava que no campo eu tava fazendo tudo errado. Pra mim nada tava dando certo, e aí eu olhei o jogo depois e eu falei, cara, eu não tava fazendo nada de errado. Tava tudo normal, tudo de boa, só que você, assim, você não tem um controle mental, então você acaba criando um monstro numa situação que é tranquilíssima. E aí, quando chegou a Sandra... quando reformulou, ela era coach antes de ser técnica, então assim, ela já começou a ajeitar tudo isso, a gente já tinha sessões de conversa, a gente tinha uma abertura para falar mais, e ela começou a ensinar a gente. Ela era coach, né, coach esportivo, então assim, ela ensinou muito do que fazer para você poder se preparar, para você aguentar essa pressão. Então hoje eu sou muito mais tranquila, hoje dificilmente, eu não vou falar que eu não caio em pressão, mas já treinei muito o meu mental para isso, para tentar não cair. Então, hoje eu sou tranquila. Às vezes, se eu erro, eu entendo que errar é normal no jogo, não precisa criar uma baita de uma situação, um monstro gigantesco. Não, acontece, vamos para a próxima bola e tal. Tem uma frase que eu gosto muito, que não sei se vocês já assistiram Ted Lasso, a série do Apple TV. Cara, assim, tem uma frase que ele fala pro Senna, que é um dos jogadores dele, que ele fala seja um peixinho dourado. Aí o jogador pergunta por quê, né? E aí ele fala, o peixinho dourado, ele esquece tudo a cada 10 segundos, tudo que acontece. Então, se você errar, esquece e agora continua, entendeu? Então, eu aprendi muito isso com a Sandra e vou sempre treinando pra ficar tranquilo, não precisa cair na pressão, tá tudo bem, isso faz parte do jogo.
Bom, pessoal, e seguindo aqui o Connect Sport, a gente já está passando um pouquinho do nosso tempo, tudo que é bom, infelizmente, dura pouco. Vamos para a nossa última rodada de perguntas aqui para a Júlia. Então, eu já vou começar a minha. Vocês também, se quiser fazer uma, duas perguntas para ela, fiquem à vontade, meus comentaristas. Eu vou fazer a minha aqui, já emendando duas nessa última rodada de perguntas. Júlia, com relação, primeiro, à questão mental, é importante a questão de bater pênalti. Você costuma bater pênalti? Tem um trabalho na sua questão se você faz. Essa Daniel, meu Deus. E também, já emendando a pergunta também, os seus planos de carreira já de maneira assim, imediata, assim. O que você espera a próxima competição que você vai disputar? O seu objetivo principal de carreira já agora, no final do ano e até o próximo ano? Certo. Assim, eu gosto de bater pênalti. Eu sou um atleta que gosto. Cara, toda vez que tem um pênalti, eu sou fominha. Eu peço a bola. Eu gosto de bater o primeiro. É pra dar, acho que, mais confiança, assim, numa cobrança, pra dar mais confiança pro time. Eu gosto de bater o primeiro e num jogo assim, eu sou meio fominha. Às vezes eu peço, às vezes eu sou a batedora oficial ou não, depende. Mas eu gosto de bater pênalti. Já errei, inclusive no Paulista 20 ano passado, eu errei um na semifinal. Mas, que nem eu falei, essa parte do mental, cara, eu treinei muito isso e os comentários dos narradores do jogo foram que ainda eu fui a melhor do jogo da equipe do Santos, mesmo errando o pênalti, assim. Então, eu não deixo isso abalar, é óbvio que eu não gosto de errar pênalti, mas se errar eu vou tentar continuar fazendo gol ainda. Seguir em frente. Exato, seguir em frente e eu gosto de bater pênalti, não vejo problema nenhum. Tem gente que se apavora quando pega na bola, assim. Acontece. Copa do Mundo foi um exemplo disso, né, no Qatar, 2014 também, o Exato. Thiago Silva chorando. Então. Exemplos. E tem uma Não entra nesse assunto, não. É verdade. Tem uma galera assim que se apavora e tal, mas não, eu sou tranquila, eu gosto de bater. E tenho muito de sentir, assim. Por exemplo, se eu não sou a batedora oficial do dia do jogo, e eu tô me sentindo muito confiante, eu peço. Mas assim, se eu não tô... Às vezes não é que eu não tô me sentindo confiante, mas às vezes não bate aquela luz e você fala, cara, eu vou fazer o gol. Hoje, aí hoje, beleza, não tem problema assim também, não vou ficar pegando a oportunidade dos outros, né? Então assim, eu deixo, se sou eu que vou bater tranquilo, pra mim não tem problema nenhum, mas se eu não bater, tudo bem também. Mas eu normalmente peço pra bater. E assim, o plano pra agora na carreira, cara, eu queria assim... vou tentar buscar isso, melhorar cada vez mais em ser artilheira do Santos no Paulista agora Sub-20. Vamos tentar isso aí. Nos regionais também, agora que vai ser um campeonato preparatório pra gente, que a gente vai jogar pela Prefeitura de Santos. Tentar também estar ali entre os jogadores que mais fizeram gols. Pela equipe mesmo, não viso a competição, viso ser da equipe, ser essa representação aí pra equipe. E fechar um contrato profissional também. Espero, se Deus quiser, ir fechar esse ano, é a meta, vamos ver, né? E vale ressaltar que do jeito que você está caminhando bem, um atleta jovem com todo esse conhecimento talentoso, pode ter certeza que já deu certo. Amém. Bom, eu fico aqui acompanhando o celular para vocês que nos acompanham, que chega muita mensagem da entrevista, é lógico que a gente não responde, mas a gente olha. Agora, essa do Mestre Ney é muito curiosa. Pede para a jogadora Maurine entrar no ao vivo no programa. Se fosse possível, a gente colocava assim, Mestre Ney. Interagindo conosco em primeira mão, aí, tanto no YouTube quanto também no WhatsApp. Bom, Gabriel, nessa última rodada de perguntas, se você quiser fazer uma até duas perguntas, o espaço no programa é todo seu. Vou ser duas, então, em duas completamente diferentes. Primeiro, gostaria de saber um pouquinho sobre a torcida do Santos, né? Se você já foi a algum jogo lá na Vila também, seja do feminino, seja do masculino, torcer, né? Acompanhar também a rapaziada lá. E também saber quem são suas principais companheiras e parceiras aí no Santos, aí no Sub-20, no time, né? Quem também dá uma galta para suas amigas também. Cara, já fui do jogo da Vila, sim, jogo feminino. E já teve torcida também, torcida assim organizada num jogo nosso, que foi o primeiro jogo da final do Brasileiro Sub-17 ano passado. Cara, é muito louco, assim, porque você vê a paixão, né? Porque... a gente que joga, a gente é apaixonado pelo esporte, não tem jeito. E assim, você vê outras pessoas que também são apaixonadas, só que de um jeito diferente. Elas só demonstram o seu amor de um jeito diferente do que você. Eu demonstro jogando e eles demonstram torcendo. Então, assim, cara, é muito sensacional. É uma baita de uma atmosfera. Quando eu assisti,
O do Profi feminino foi sensacional também, todo mundo gritando, todo mundo vibrando, isso é sensacional. E as minhas principais companheiras de time ali, a Viana, eu faço uma dupla boa com ela, Isabelle Viana é o nome dela. Camisa 9, eu jogo normalmente de ponta, ela joga de centroavante. A gente é uma dupla, a gente brilhou muito no Brasileiro Sub-17 do ano passado. Brilhamos também agora no Brasileiro 20. E tem a Marcolongo também, que é uma meio-campo que meu jogo bate muito com dela. Joga muita bola, muito passe infiltrado. Gosto muito de jogar com ela. Deixa eu ver uma galera aí. Tem que falar pro pessoal, né? O problema de falar uma ou outra é que você tem que dar moral pras outras. Mas, pô, assim, todo mundo. Eu citei elas porque elas são mais próximas de mim, no campo, né? Porque a gente tá junto toda hora. Eu preciso muito da meia para jogar comigo. A Viana aproxima muito também pra gente fazer uma tabela. Então, eu citei as duas por causa disso. Tem a Just também, que é outra meia, Ana Beatriz, o nome dela, que também tá sempre ali perto, então por isso que eu citei. Mas assim, tem a Emily, que é uma zagueira, que também, é muito minha parceira e joga muita bola. Assim, todo mundo, eu acho que todo mundo faz parte do processo ali, da construção do time, então todo mundo é importante. E assim, eu valorizo todas, independente de se tá no banco ou não, porque eu também um dia vou estar no banco, uma hora vou estar no banco, então assim, a gente tem que valorizar todo mundo faz parte da construção do time, então eu gosto de estar com todas elas. É isso aí, a união faz a força e não tem essa vaidade, né? Você é titular, eu não, é valorizar o plantel inteiro. Exato. Né? Uhum. Daniel, nessa última rodada, fica à vontade mais uma vez para fazer 1 ou 2 perguntas, fazer suas considerações aí para a Júlia. João, primeiro eu vou mandar 2 perguntas. Sabemos que você jogou na Vila Belmiro e quais outros estádios em que você mais gostou de atuar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o quanto que o apoio da família é importante para que você consiga progredir na sua carreira. Outro estádio que eu vou citar, o Pacaembu, que é histórico também, e eu já joguei lá, pô, sensacional, ganhei medalha lá muito também. Bom. Assim, cara, é outro estádio que você entra e você sente uma energia diferente pela história, né, por tudo que já aconteceu lá. Então é um estádio que eu valorizo muito e joguei lá antes da reforma, então ainda valorizo mais ainda porque parecia que tava tudo ali ainda, tava Você tudo pegou preso a fase ali. do tobogã, né? Peguei a fase do tobogã. Pacaembu raiz, né? O tobogã, que é histórico, todo mundo... o tobogã, assim, é uma marca registrada do Pacaembu, né? Então eu joguei ainda, tinha o tobogã e me marca muito. Ai, caramba, esqueci a outra pergunta. Qual que é a outra pergunta, Daniel? Eu acho que é o apoio da família, né? Ah, sim, o apoio da família, pode crer. Inclusive tá presente aqui. Estão aí comigo. Cara, é muito importante, porque se você não tem apoio de quem tá com você no dia a dia ali, parece que as coisas não vão acontecer. E também, assim, precisa do apoio financeiro, porque o futebol feminino ainda não, que nem a gente tá conversando aqui, tá em ascensão, mas ainda não é valorizado do jeito que tem que ser. Então, assim, às vezes a gente precisa de ajuda financeira e ter o apoio da família ajuda muito, o apoio emocional também ajuda muito. Às vezes quando você vai para longe, viaja, assim, é um pouco complicado, porque você fica longe e tal. Tem muita menina que joga no Santos hoje que teve que deixar a família para poder vir jogar aqui. Então, o apoio da família, assim, é importantíssimo, porque eu acho que mantém muito a sua base emocional também, tem muito disso. Se você não tem o apoio da família, parece que fica tudo bem mais complicado, de você fazer tudo sozinha, né? Então a família é muito importante, sim. Olha só, eu tô... Não. Olha só. A gente tá zerando a vida aqui. Não é possível isso não. Pessoal, vocês querem saber quem comentou aí? Quem? O chute. A gente falou dela. Uma chance. Paulinho, pô. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô aqui, tô até tremendo. A Cristiane. Messi Day, tô falando com ele e não estou conseguindo. E a Maurine comenta agora, nesse exato momento, no Connect Sport. Colocando aqui, obrigada pelo carinho. Cara, que honra. Cara, não tem coisa mais gratificante do que isso. Maurine, muito obrigado, primeiramente, por entrar no nosso programa, separar um tempinho do seu tempo precioso para prestigiar e comentar no nosso programa. É um prazer imenso. A gente que acompanha a modalidade esportiva sabe que você é um dos grandes ícones do futebol feminino e obrigado mesmo por acompanhar o programa. E o Messinei aí entrou, obrigado Messinei. Olha, Messinei, você tá
tá impossível, cara. Muito obrigado mesmo por... Só Tá fácil querendo ver aqui os comentar pontos, no né? lugar, mas... Cara, o Mestre é impressionante, cara. Pode vir. Obrigado mesmo, Mestre por fazer esse meio campo aqui. Foi rápido, né? A nossa entrevista, já apresentamos, já marcamos para hoje. E também a Maurine prestigiando aí um pouquinho o tempo do nosso programa. Obrigado mesmo por acompanhar. Olha só, e ela interagindo conosco nesse momento. Gente, que é isso. Obrigado a vocês por sempre lembrar de mim. Gratidão. Imagina, um dos ícones do futebol feminino. Não tem como não falar do futebol feminino no Brasil e não lembrar das suas atuações, tanto pelo Santos quanto da nossa seleção também. E muito obrigado, gratidão, Maurine, por acompanhar o nosso programa. Ô, Gabriel Cunha, Gustavo vai ficar doido, hein? Gustavo comentou dizendo que é fanzaço dela, então se ele estiver assistindo aí, ele vai ficar maluco. Obrigado, Maurine, mesmo, de todo o coração por acompanhar o programa. E Messinei, mais uma vez, obrigado. De certa forma, por toda a ajuda que você tem dado ao Connect Sport, por prestigiar nosso programa, por marcar essa entrevista e por nos dar essa força aí para fazer a Maurine entrar aqui dentro do nosso programa. Obrigado mesmo, de coração. Bom, pessoal, infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? A gente já estourou o horário. Estamos encerrando o nosso Connect Sport em grande estilo, da maneira que eu nunca esperei encerrar. Mas, cara, que é isso, cara? Não tem mais nem palavras, porque já encerrava agora, ou continuava, mas a gente tem um horário a se cumprir. E muito obrigado mesmo, primeiramente, a todos vocês que curtiram, compartilharam, que interagiram conosco, tanto no YouTube, no Facebook da Connect Brasil TV. Para vocês também que nos acompanham pelo canal por assinatura 15.1 da rede Banda Larga, obrigado pela sua audiência. O Gustavo vai ficar doido. Produção, tira o print que eu vou mostrar para ele amanhã aí do Vemix. Olha só, manda um abraço pro Gustavo. Gustavo, você tá me devendo uma, viu? O print já foi tirado, vou mandar para você. Você tá me devendo uma. Depois dessa, filho, nem adianta pedir aumento, tá aí, ó. Você come, olha como é o mundo é pequeno. Ele tava falando hoje da Maurine e ela agora prestigiando, mandando um abraço pro Gustavo. Gustavo, você é sortudo, hein? Acho que a gente, no geral, é sortudo de ter uma jogadora como a Maurine separando um tempo aí para acompanhar o Connect Sport. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, Maurine, de coração, por acompanhar o nosso programa e por dar essa moral também pro Gustavo. Aí, Gustavo, você tá me devendo uma, viu? Uma não, acho que 2 até 10, filho. Faz o Pix, faz pra ele. Pode fazer o Pix. Olha só ela comentando ali, comentando em tempo real ali, mandando ali os emojis. Realmente, cara, é impressionante isso. A gente encerra o Connect Sport em grande estilo. Não dá, lógico que é de todo bobo. Você quer que eu faça o quê? Eu não sei mais o que fazer. Pra gente que acompanha, que é do esporte, que é jornalista, acredito que todos os meninos acompanham o futebol masculino e o futebol feminino, a gente não tem como não citar o nome da Maurine e ver ela aqui prestigiando o programa, interagindo Jogadora com vencedora, né, Gabriel? Não tem o que dizer. Jogava demais, você né? acabou Pô. de ressaltar o gol olímpico que ela marcou. O gol pela seleção. olímpico, né, contra o Equador, né? Então, não tem palavras pra descrever isso. A gente não tem nem... Tô sem palavras, não tô nem conseguindo encerrar o programa direito. Tive a mesma reação quando ela me seguiu no Instagram. Eu Eu tô- olhei assim, eu falei, não é possível, Eu não não tô acredito. acreditando, mas ele falou aqui, ele comentou aqui, eu não tô nem conseguindo encerrar o programa, não consegui falar mais nada. Só gratidão, Maurine, mesmo. Muito obrigado de todo o coração por tirar um tempo precioso da sua vida para acompanhar o programa e interagir conosco em primeira mão. Mas, Júlia, também a gente deve gratidão a você. É como eu falo aqui no nosso programa, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de receber um atleta de alto nível como você, ainda mais atuando no Santos, que é um dos principais clubes do Brasil e do mundo na modalidade. Obrigado mesmo por tirar um tempo. A gente sabe que a vida de atleta não é fácil, é competição, é treinamento, mas você prestigiou aqui o nosso programa, nos deu a oportunidade de te entrevistar. E muito obrigado de todo o coração por participar do programa de hoje. Obrigado a vocês pelo espaço, pelo espaço do futebol feminino, que é muito importante. A gente precisa dessa visibilidade, então, por estar aqui, pra mim é uma baita de uma honra. Muito obrigado pelo convite. E espero vir mais vezes aí, pode convidar que eu venho sim. As portas da casa, da Connect, do Connect Sport vão estar abertas para você. Sempre que quiser divulgar alguma competição do Santos, pode mandar material. Fechou. A gente vai conversando e quando quiser vir aqui no programa, é só mandar mensagem que as portas do programa, tenho certeza, vão sempre estar abertas para você. Show. E, meninos, quiser também agradecer aí Opa! a Júlia, fica à vontade. Eu já Com certeza. perdi aqui a noção. Olha só, a Maurine Perdeu ela a noção. encerra aqui comentando, colocando obrigado. Boa noite, agora vou fazer minha bebê dormir. Maurine, desejo aí pro seu filhinho, a sua filhinha, uma boa noite. Obrigado mesmo de todo o coração. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Desejo uma boa noite e obrigado de todo o coração por prestigiar o nosso programa.
E com essa... Queremos você aqui, hein, Maurinho? Com toda certeza. Vamos marcar pelo menos uma chamada de vídeo. Ô, Messi, quero uma coca depois, até 2, 3, 10, 15. No futebol inclusive eu vou pagar, Messi, pode ter certeza. Bom, e agradecendo... Primeiramente, Gabriel, a sua participação, arrebentando tanto como comentarista hoje também, fazendo excelentes perguntas. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade, o espaço do programa é seu aí para dar suas considerações finais e também se despedir aí da Júlia. Pô, Gabriel, que legal. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, né? Entrevistar essa menina que, pô, entende tudo isso mais um pouco, né? De futebol. A Júlia, pô, tira onda nos comentários, falando também, né? Se comunica muito bem. Então é muito legal também falar do futebol feminino, né, cara? É um esporte que eu gosto muito de falar aqui. Eu tenho um quadro que fala sobre isso no momento, né? Então eu me sinto muito feliz nesse momento de poder falar em futebol feminino e tomara que tenha sido o primeiro aí de muitas entrevistas com vários jogadores, tá bom? Forte abraço pra Júlia, tomara que dê tudo certo nessa carreira. Já deu, vai dar sim. Boa sorte e é isso. Forte abraço, Gabriel. Forte abraço, Daniela. Tamo junto. Abraço. Tamo junto, Gabriel. Muito obrigado, meu irmão. Bom, e Daniel Godoy, mais uma vez, é sempre um prazer ter você participando do Connect Sport. Mais uma vez, um excelente desempenho, com grandes perguntas. E agradeço imensamente a sua participação no Connect Sport dessa quarta-feira. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Sanches. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. E muito obrigado, principalmente, a você, Júlia. Tenho certeza de que você terá muito, mas muito sucesso na sua carreira. É isso aí, galera. Forte abraço. É isso aí, muito obrigado, meus comentaristas. Até sexta-feira. Agradecendo mais uma vez, Júlia, a sua excelente participação no programa de hoje. As portas do Connect Sport estarão sempre abertas e vamos marcar sim uma próxima oportunidade, mais uma entrevista. E é um prazer te conhecer. E agradecendo imensamente a todos vocês que acompanharam pela tela do seu smartphone ou do seu computador pelo YouTube, Facebook da Connect Brasil TV. Vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, compartilhar todo o nosso conteúdo. E para vocês que nos acompanham pelo canal de assinatura 15 da Rede Banda Larga para mais de 40 mil assinantes daqui na região Oeste, agradecemos imensamente a sua audiência. Fiquem ligados na nossa programação após o Connect Sport. Hoje um programa um pouco diferenciado, um programa mais do que diferenciado e mais do que especial. Sexta-feira estamos de volta na programação da Connect Brasil TV, a partir das 8 horas da noite, para falarmos bastante de Copa Libertadores, para falarmos bastante da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro Série A e B, Mercado da Bola, trazendo informações para vocês da Copa do Mundo Feminina que acontecerá na Austrália e também na Nova Zelândia. Falta 9 dias e a gente vai informar vocês em primeira mão. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até sexta-feira. Tchau, tchau!